Nós vamos ler uma passagem que se encontra no livro de Lucas. Lucas, capítulo 5. Crianças estão com atividade? Distribuindo? Tá bom. Estão com o material de vocês e Gabriel? Não estava em casa, né? Não tem nada aqui, não tem nada na igreja aqui? Tem? Gustavo, caneta? É a outra, tá? É a parte de escrever, tá bom? Olha só, as crianças menores, tá? Que pegaram aí a atividade para desenhar, Joaquim, não sei, Samuel, pegou a menor. Dê uma olhada aí para a folha. Vocês estão vendo? O que tem aí? O que tem desenhado nesse primeiro quadro, nesse quadrinho verde aí? Samuel, o que tem aí? Pode falar alto aqui, todo mundo é parceiro. Estou meio tímido, né? Um monte de gente olhando para vocês. Olha só. Nessa primeira imagem, a gente tem um barco, tá vendo? Tem um barco ali, está no meio do mar. O que a gente tem no mar? Tubarões, a gente tem peixes. Ali na imagem está aparecendo tartarugas e peixes, ondas. Mas está um dia ensolarado, tá vendo? Sol, nuvens, não está que nem hoje está chovendo. Olha só, nessa noite, nós vamos falar sobre o encontro que Jesus teve com Pedro. Pedro, ele era um amigo e um discípulo e um aluno de Jesus. Sabe, quando vocês têm amigos, acredito que vocês têm amigos, e vocês têm professores. Samuel, qual diz o nome da professora tu na escola? É uma professora. Como? Na Dark? Ok, bem diferente, tipo o meu. Oxe, tá bom. Então, olha só, você tem professora lá, e Pedro, ele tinha um professor também, que ele era Jesus, assim como vocês têm esses professores na escola. Mas depois desse encontro que a gente vai falar aqui nessa noite, Pedro, ele mudou de profissão. Olha só, no primeiro quadro ali, ele está pescando. Vocês sabem o que é pescar? Já foram pescar alguma vez? Como é que eu estou aprendendo os nomes? O filho da Sônia, como é o nome dele? Daniel, já pescou? Alguma vez? Não? Tem que ir, então. Gustavo já, né? Gustavo, sabe o que é pescar. Então, olha só, depois de ele ter esse encontro com Jesus, que a gente vai falar nessa noite, Pedro, ele deixou de ser um pescador para ser um pregador. O que é um pregador? Um pregador é um homem que fala a palavra de Deus e as pessoas mudavam de vida através da palavra dele. Então, vocês estão vendo? Na figura de baixo ali, tem Pedro agora sendo um pregador, de terno e gravata. Não era o que eles usavam na época, mas, né? E várias pessoas ouvindo o que eles falavam, tá? Então, eu quero que vocês pintem esses desenhos que representam a história que a gente vai falar um pouco nessa noite, tá? E os maiores, Davi e Gustavo, Emily, né? Eduardo, a Emily, outra, né? Certo. O Daniel também está descrita. Então, olha só, quero que vocês prestem atenção no que a gente vai falar aqui nessa noite e que vocês dissertem aí, tá? Quero ver a capacidade dissertativa. Não me venham com uma frase, tá? Não, é redação de texto tipo escola. Não, nada de uma frasinha resume a história, tá? O que é diferente na vida de pessoas que seguem a Jesus? Tá bom? Então, vocês podem escrever algumas coisas que vocês já saibam sobre isso, o que vocês acham, ou algumas coisas que a gente vai falar aqui nessa noite. Beleza? Vamos ver. De 1 a 10, hein? Reprovar vai ter que lavar a louça todo dia essa semana. Nesse nível. Vamos lá, vamos ler então, irmãos. Lucas, capítulo 5. Vamos ler do verso 1 até o verso 11. Diz assim: Aconteceu que,
Ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Este relato, irmãos, ele acontece no início do ministério de Jesus. Após Jesus ser batizado por João Batista no capítulo 3, nós vemos no capítulo 4 Jesus sendo levado ao deserto para ser tentado por 40 dias pelo diabo. E após as diversas tentativas fracassadas de Satanás de fazer Jesus desistir, nós vemos Jesus voltando para a Galileia e iniciando o seu ministério. Bom, Jesus inicia o seu ministério de uma forma peculiar, ele começa o seu ministério fazendo muitos milagres. Se você olhar no capítulo 4 ainda, nós já podemos ver ele curando um endemoniado em Cafarnaum. A partir do verso 31 nós vemos este relato. Logo após isso, ele cura a sogra de Pedro. Nós vemos isso no verso 38 e no verso 39. E se não bastasse tudo isso, no fim do verso 40, nós vemos que todas as pessoas, todos os que eram trazidos até Jesus no fim do dia eram curados. Então Jesus estava fazendo muitos milagres. E nesse contexto que a gente vê agora Jesus não só fazendo muitos milagres, mas fazendo um baita milagre, como esse que a gente acabou de ler, mas também fazendo um chamado muito importante para Pedro, Tiago e João. Olha só como esse relato começa no verso 1 e no verso 2. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Esse episódio ele vai nos falar sobre um chamado radical. Sobre um chamado radical. Se você já falou em público, aqui ou na igreja, ou trabalho de escola, né? Não sei qual time você era no trabalho de escola, se você era aquele que falava ou aquele que só ficava segurando a cartolina, mas se você já falou em público alguma vez, você sabe que um dos grandes desafios de uma pessoa que está comunicando alguma mensagem é fazer com que as pessoas que estejam ouvindo prestem atenção no que ele estava falando. E certamente o ambiente é um dos fatores que pode ajudar muito ou não o comunicador comunicar a sua mensagem. Se nós temos um ambiente extremamente barulhento, um ambiente cheio de movimentação, pessoas passando e tudo mais, fica muito mais difícil você cativar a atenção das pessoas do que um ambiente tranquilo, um ambiente calmo. Por isso, as sinagogas, que eram o lugar onde os rabinos proferiam as suas mensagens, geralmente eram lugares calmos, lugares tranquilos, ambientes de paz, onde facilitava a mensagem daquele que estava falando. Porém, olha só que interessante. Jesus aqui, ele não estava numa sinagoga. Jesus, ele estava na praia. Jesus, ele estava na praia. E a praia, provavelmente você já deve ter ido numa, você sabe que não é um dos melhores lugares para se fazer um discurso. É um lugar muito bom para pegar uma onda, né? Surfar, coisas assim. Agora, não para você fazer uma pregação.
Mas Jesus aqui, ele não se interessa muito com o ambiente que ele está, e a postura dele relembra muito a atitude dos profetas do Antigo Testamento. Se nós olharmos os profetas do Antigo Testamento, com a passagem que nós lemos de Oséias, ou Isaías, ou Jeremias, eles falavam, eles proclamavam a palavra de Deus, independente do ambiente que eles estavam. Se eles recebiam a palavra de Deus, eles falavam. E o que Jesus está fazendo aqui é algo muito similar. Jesus não está dizendo assim, nós falamos um pouco isso hoje de manhã. Jesus não está dizendo assim, olha, se vocês, povo, vocês quiserem me ouvir, vão até a sinagoga. Lá é um ambiente calmo, um ambiente propício, e eu vou propagar a palavra. Não. Jesus estava na praia, tinha uma multidão, tem pessoa interessada, então a gente vai pregar. Tá? Essa é a atitude de um cristão. Essa deveria ser a atitude de um cristão. Eu e você devemos proclamar a palavra de Deus independente do lugar. Seja ele propício, seja ele não. Se eu e você somos chamados a essa missão, nós devemos fazê-lo. Agora é interessante nós notarmos que Jesus ele estava à beira de um lago, que é o lago chamado de Genezaré. Este lago, nos evangelhos, de forma geral, este lago ele é chamado de mar, o mar da Galileia. Tá? Então, você vai encontrar o mar da Galileia ou o lago de Genezaré, é o mesmo local. Aí você poderia me perguntar, tá, é um mar ou é um lago? Nós sabemos que existem diferenças abruptas entre um mar e um lago, e um lago, né? Um mar e um lago. Mar, água salgada, ondas, coisas nesse sentido. Lago, água doce, lugar tranquilo. Bom, esse lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, é um lago gigantesco, de aproximadamente 166 quilômetros quadrados. Tá? É muita coisa. Ele, apesar de ser um lago imenso, ele está a 200 metros abaixo do nível do mar, mas ele é rodeado por uma cadeia de montanhas que concedem a este lago características de mar. Então, apesar de ele ser um lago gigantesco, ele não é um lago tranquilo. Tá? Esses lagos, ele é um lago que acontece, por vezes, grandes tempestades. Isso ainda acontece em Israel. Ainda tem pesca lá, ainda as pessoas usam esse lago como forma de sobrevivência. Mas, por vezes, ainda acontece grandes tempestades na noite, virada da noite. E esse é um dos locais onde Pedro costumava praticar a sua profissão, que era ser um pescador. Agora, pense comigo. Jesus ele já vai fazer um discurso na praia, tá? Que não é um dos melhores lugares para você pregar. O que seria mais lógico? O que seria mais lógico para facilitar o discurso de Jesus? Seria Jesus ficar à beira-mar, na areia, num lugar sólido, ou ele pegar um barco, entrar um pouco no mar e ter que fazer um discurso em movimento? Porque se você entra num barco e você recua o barco no mar, vem onda. Você precisa de alguém para ficar movimentando teu barco, para você ficar no mínimo estável. O que seria mais lógico? Ficar na areia ou ir para a água? Ficar na areia. Você quer facilitar a tua vida, não vai para o meio do mar. Mas Jesus ele faz justamente o contrário. Olhe comigo no verso 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. O que chama atenção é o fato de Jesus não só decidir ir para o lugar mais improvável para falar, que é pegar o barco e ir, mas também de ele não fazer nenhuma referência, aqui a gente não vê nenhuma referência de ele pedindo para Pedro, posso usar teu barco? Porque o verso anterior nos mostra que havia 2 barcos junto à praia. Verso 2 mostra isso, viu 2 barcos junto à praia, mas ele pega o de Pedro. E o verso não nos informa, aparentemente Jesus nem pediu, assim, Pedro, posso usar teu barco aqui, quero fazer uma pregação? Não, ele entra, e aí ele já diz para Pedro, né? Vem me ajudar. Ele assentou-se no barco de Pedro e ensinava as multidões. Irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é algo que eu e você deveríamos fazer com mais frequência, que é sermos intencionais.
Jesus aqui, ele sabia exatamente onde ele queria chegar. Tinha 2 barcos na praia, ele entra no de Pedro. O mais lógico para ele era ficar à beira-mar, em território fixo, e falar. Ele entra no barco porque ele quer ter Pedro junto com ele. Ele quer Pedro ouvindo os ensinamentos, porque ele estava avisando algo lá na frente. Ele tinha um objetivo. Ele não estava entrando no barco de Pedro, especificamente no de Pedro, e pedindo para Pedro ajudar ele, simplesmente porque, deu na telha. Ele tinha um objetivo, ele sabia onde ele quer chegar. Ele estava sendo extremamente intencional. Eu não sei, você como cristão, somos chamados a agir exatamente dessa maneira. Nos nossos discipulados, no nosso evangelismo, na forma com que nós lidamos com a nossa família, onde a gente quer chegar, onde a gente quer estar daqui 5 anos. Onde a gente quer, porque se você quer chegar em algum lugar daqui 5 anos, como Jesus queria ter Pedro no time dele, como Jesus queria ter Pedro como um discípulo dele, Jesus precisava começar por pequenos degraus. E o pequeno degrau que ele tinha nesse momento era entrar no barco dele. Aparentemente, uma besteirinha. Só entrou no barco e pediu para ele ajudar. Mas o que ele estava vendo lá na frente era muito maior. E vocês somos chamados a, como Cristo, sermos intencionais. Onde você quer estar fim do ano em relação às tuas atividades na igreja? Nas tuas responsabilidades aqui na igreja. Se você foi chamado para ser professor, para trabalhar em algum departamento, para ajudar em alguma coisa, o que você projeta daqui 8 meses para você, como desenvolvimento pessoal? A gente precisa começar a pensar agora. A gente já está no 3º mês do ano. Isso é ser intencional. E é isso que Jesus estava fazendo. Logo após ele terminar seu discurso, o que nós podemos esperar de Jesus é ele voltando-se para Pedro, uma atitude natural, se ele não tivesse intencional, é voltar para Pedro, agradecer, Pedro, obrigado, Pedro, ficou remando aí enquanto eu estava pregando e ir embora. Mas o que Jesus faz é algo que Pedro certamente não esperava. E isso surpreende Pedro. Era uma atitude que Pedro certamente não esperava. Olha comigo o que Jesus faz no verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Irmãos, a sugestão de Cristo aqui soa sem dúvidas absurda aos ouvidos de Pedro. Por pelo menos 4 motivos. Por que essa sugestão de Cristo? Olha, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Para Pedro, ela soa absurda. Primeira delas, Pedro havia pescado a noite inteira. O resto do texto nos informa isso. Pedro havia pescado a noite inteira. Ele era pescador profissional, ele sabia e ele estava cansado. Então, quando Jesus diz assim, faze-te ao largo e lançai as vossas redes, Pedro já dá uma estranhada. Pesquei a noite inteira. Segundo motivo que faz essa sugestão de Pedro, essa sugestão de Jesus soar absurda aos ouvidos de Pedro. A boa pesca, ela acontece durante a noite. Nós temos algum pescador aqui ou não? Não? Eu também não sou, mas eu pesquiso no Google. Então, olha só, se você pesca, você sabe que não existe um horário que seja necessariamente melhor para a pescaria. Né? Vai depender muito do tipo de peixe que você vai estar tentando pegar. Porém, a maioria dos peixes populares, como tilápia, carpa comum, acredito que você já tenha ouvido falar desses peixes, eles são peixes muito mais fáceis de serem pegos à noite do que durante o dia. São muito mais fáceis de pegar à noite ou logo ao amanhecer ou ao entardecer, pelo simples fato de que durante o dia, quando o sol está mais quente, a luz do sol incide diretamente nas águas e faz com que os peixes vão buscar abrigo nas águas mais profundas. Então, durante a noite, durante o fim da tarde, os peixes sobem, ficam mais próximos, fica muito mais fácil de você pescar eles do que durante o dia. Então, esse é o segundo motivo porque essa sugestão de Jesus está soando completamente absurda aos ouvidos de Pedro. Jesus está dizendo em plena luz do dia, faze-te ao largo, lança as tuas redes. Nós sabemos hoje que
no lago de Genezaré, a grande massa de peixes são tilápias comuns. Essas que durante o dia se tornam mais difíceis de pescar. Pedro sabia disso, com certeza ele sabia disso. Ele era um pescador, ele sabia dessas informações. Então Jesus diz assim, faze-te ao largo, está a plena luz do dia. Pedro dizendo, Jesus está, não está muito bem. Terceiro motivo que faz essa sugestão de Jesus soar absurda aos ouvidos de Pedro. A boa pesca no lago de Genezaré, ela acontece à beira-mar e não em alto mar. E não em alto mar. Olha só, Jesus diz assim, faze-te ao largo, ou seja, vai lá para o meio do mar. Jesus está sendo bem específico, vai lá para o meio do mar. Nós sabemos que o lago de Genezaré tem o principal afluente, o Rio Jordão, e ele tem vários pequenos rios ao seu redor, que fazem com que sempre haja água fresca e oxigenada à beira do mar da Galileia, à beira do lago de Genezaré. Por isso, a grande quantidade de peixes, ela se concentra mais à beira e não em alto mar, não no meio do lago. E Jesus está dizendo para Pedro, faze-te ao largo, vai lá para o meio do mar, não vai tentar pescar aqui. Jesus está oferecendo o caminho mais difícil e mais absurdo aos ouvidos de Pedro. E o último motivo que faz essa sugestão de Cristo soar absurda é o fato de Jesus não era um pescador. Jesus não era um pescador. Jesus ele era um carpinteiro e certamente de madeira Jesus entendia muito bem. Agora, Pedro podia estar pensando, Senhor, eu ouvi teu discurso, foi muito bom, o Senhor é um grande mestre, mas de peixe, quem entende? Sou eu, né? Carpinteiro, mestre, entende das doutrinas, mas de peixe, quem entende? Sou eu. E veja como Pedro entende esse absurdo que era a sugestão de Cristo, e ele reage de forma completamente autoconfiante e sarcástica no verso 5. Olhe comigo o verso 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, a resposta de Pedro foi uma resposta autoconfiante e sarcástica. Primeiro, ele chama Jesus de mestre. A palavra mestre aqui, ela aparece no livro apenas no livro de Lucas, e ela significa professor, que também pode ser traduzida como patrão ou chefe. Então, ele está dizendo, mestre, eu ouvi teu discurso, um grande mestre, você é um grande rabino de Israel, mas logo após, ele lembra Jesus, olha, nós trabalhamos a noite inteira, nós manjamos desse mar, nós sabemos como funciona, e nós nada apanhamos, mas porque o Senhor é um grande rabino em Israel, porque o Senhor é um grande mestre, sobre a tua palavra, em obediência ao Senhor, a gente vai fazer. Você entende? É isso a tonalidade que ele está dizendo. A gente pescou a noite inteira, mas porque o Senhor mandou, a gente vai lá. A gente já sabe o que vai acontecer. Fracasso. Mas o inesperado acontece, irmãos. E isso surpreende de forma única Pedro no verso 6. Olhem comigo o verso 6 e o verso 7. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Irmãos, Pedro certamente se surpreende com o que ele presencia. As redes estavam tão cheias a ponto de romper-se, que agora Pedro vê que eles precisam de ajuda. Eles precisam de ajuda. E agora ele começa a acenar, ele começa a fazer sinais. E claro, por mais que o som, ele se propaga 7 vezes mais rápido sobre a água do que sobre a terra. Mesmo assim, Pedro agora numa situação de desespero, ele começa a gritar e ainda gesticular. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. E agora, diante dessa situação completamente inesperada, o resultado faz com que Pedro tenha uma reação diferente do que ele teve com Jesus na primeira vez. Lembra como ele reagiu quando Jesus, faze-te ao largo, mestre, a gente já pescou, vamos tentar. Olha como ele reage agora. Verso 8, 9 e 10. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus.
dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Agora Pedro, diante daquilo que ele presencia, ele se prostra diante de Jesus. E lembra, na primeira vez que ele fala com Jesus, ele chama Jesus de mestre, patrão, chefe. Agora ele chama Senhor. Agora ele reconhece que aquele que havia lhe dado uma ordem era o próprio Deus. Ele diz: Senhor, retira-te de mim. Olha só que interessante. A primeira reação de Pedro aqui, quando ele reconhece quem era Jesus, quando ele vê que aquele que estava falando com ele era o próprio Deus, é: Senhor, retira-te de mim. Eu sou um pecador. E aqui eu te pergunto, qual você acha que vai ser a tua reação, a tua primeira reação quando você vê Jesus, quando você se encontrar com Jesus? Talvez eu já tenha falado isso alguma vez, a maioria das pessoas acha... Uma vez eu perguntei para um grupo de adolescentes que eu trabalhava: o que vocês acham quando vocês entrar no céu? Não entrou no céu, agora vamos ver Jesus. O que vocês acham qual vai ser a primeira reação de vocês? Eu vou abraçar Jesus, dar um beijo em Jesus, dizer: eu te amo, Jesus. É engraçado porque todas as pessoas que nós temos na Bíblia que viram Jesus, a primeira reação delas foi cair em terra. Todas elas caíram diante da majestade. Lembra de Moisés na sarça ardente? Ele cai. Você lembra de Isaías 6, quando ele entra na sala do trono, ele cai. Você lembra dos discípulos, quando ele vê Jesus transfigurado, eles caem. Vocês lembram de Paulo, quando ele vê Jesus no caminho, ele cai. Você vê João, quando ele entra nos céus em Apocalipse, ele cai. E Pedro aqui não é diferente. Ele cai diante da majestade, diante da grandeza do Senhor. Mas a reação de Jesus, a lógica de Pedro era essa. Ele diz: olha, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. A lógica de Pedro era assim: a minha impureza pode te sujar. A minha impureza pode te sujar. Afasta-te de mim, porque sou pecador. A lógica de Jesus era justamente o contrário. A minha santidade pode te purificar. E é isso que Jesus responde para Pedro. Olha comigo na segunda metade do verso 10. Não temas, doravante serás pescador de homens. Irmãos, por vezes, quando nós estamos lutando com alguns pecados pessoais que nos frustram, você está lutando com um pecado, você quer vencê-lo, mas você fracassa. Todos nós passamos por isso. A nossa lógica, por vezes, é dizer: o que adianta eu ler a Bíblia? O que adianta eu orar? O que adianta eu ir no culto? O que adianta eu me esforçar? Eu sou um pecador. Se eu vencer esse pecado, eu estou pecando, eu continuo sendo um pecador. A nossa lógica, por vezes, é essa mesma de Pedro. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Mas o que Cristo está mostrando aqui é que a lógica dele é justamente o contrário. Justamente porque nós somos pecadores, nós precisamos estar perto dele. Justamente porque nós somos pecadores, nós precisamos do santo. É o contato com o santo, é o contato com o Cristo que nos faz pessoas melhores, que nos aproxima de uma vida que ele espera, que ele projeta para todos nós. E que o Cristo está fazendo aqui é algo belo. Cristo não está apenas dissipando os temores de Pedro, mas ele agora está reajustando os dons e talentos de Pedro. Pedro era um pescador de peixes, e Jesus está dizendo: olha, a partir de hoje, você será um pescador de homens. Ele está dizendo: as tuas habilidades, os teus dons, ainda serão necessários, mas para um diferente tipo de pesca. Olha só que paradoxo incrível que está acontecendo aqui. Quando você pesca um peixe, você mata um peixe para comer, a menos que você está fazendo uma pesca esportiva e tal, para treinar. Mas não era a finalidade de Pedro. Pedro pescava peixes para matá-los, para comer. Agora ele vai ser pescador de homens. Ele vai pescar homens mortos e vai trazê-los para a vida.
A lógica é contrária. Antes ele pescava peixes vivos e os matava para alimentação. Agora ele vai pescar homens mortos nos seus pecados e ele vai trazê-los à vida. Ele vai ser um pescador de homens. Irmãos, da mesma forma, esse encontro radical que Pedro teve com Jesus, que mudou a rota da vida de Pedro, Jesus quer ter comigo e com você. Se você ainda não encontrou Cristo, se você ainda não entregou a tua vida a Cristo, você precisa ter esse encontro radical. Esse encontro radical mudou a vida de Pedro. Ele era um pescador e ele deixou de ser pescador. É isso que o verso 11 nos mostra. Olhe comigo no verso 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, seguiram. Irmãos, o que significa será o que esse verso está nos informando? Deixando tudo, seguiram. Será que Pedro, Tiago e João acharam tudo aqueles peixes que eles pescaram? A maior pescaria da vida deles. Tornaria eles os maiores pescadores do mar de Genezaré, do mar da Galileia, do lago de Genezaré. Será que significa que eles deixaram tudo aqueles peixes apodrecendo na beira da praia? Beleza, vamos seguir Jesus agora? Seria meio estranho, né? Como assim? Você faz uma pesca gigantesca, Jesus faz ele fazer uma pesca gigantesca e eles deixam tudo apodrecendo. Bom, certamente não. A gente não tem mais detalhes do que acontece, mas a gente sabe que Pedro ele trabalhava numa sociedade com o pai de João e Tiago, eles filhos de Zebedeu, e no ministério de Pedro, no fim do ministério de Jesus, quando Jesus ressuscita e Pedro está decepcionado, ele volta a pescar. Ele volta a pescar. Então, o que é bem provável que tenha acontecido é que Zebedeu tenha tomado toda aquela quantidade de peixes e tenha administrado. A empresa continuou. A empresa de pesca continuou com o Zebedeu. Mas o que o verso está querendo chamar a atenção é para a radicalidade dessa decisão. Pedro aqui ele está abrindo mão de ganhos pessoais. Pedro, Tiago e João aqui poderiam se tornar, nesse momento, os pescadores mais bem-sucedidos do mar da Galileia. Eles haviam acabado de realizar uma pesca fantástica. Mas pela decisão de seguir a Jesus, eles tiveram que abrir mão de ganhos pessoais por causa de Cristo. Irmãos, por vezes, ser discípulo de Cristo vai exigir de mim e de você abrir mão de ganhos pessoais. Se você é um seguidor de Cristo, por vezes, vai exigir você abrir mão de ganhar uma promoção no trabalho, uma promoção injusta. Uma promoção que seria bom para você. Pessoalmente, seria muito bom para você. Mas você sabe que a forma que está sendo conduzida não é honesta. Porque você é um seguidor de Cristo. Porque você preza pelo correto. Você abre mão da promoção. Você abre mão de ganhos pessoais por causa de Cristo. Significa, por vezes, nós não sonegarmos os nossos impostos. Quando nós somos declararmos a nossa renda, nós declararmos tudo. A gente vai perder ganhos pessoais. A gente vai... É chato. Tem um monte de impostos. Mas por causa de Cristo, por causa do bom testemunho, você declara os seus impostos. Significa para você, estudante, não colar na prova. Não colar na prova. Quando você sabe que você poderia colar. Eu lembro da época de estudante. Todo vizinho sempre tem uma cola embaixo da mesa. Fácil, fácil. Tá fácil, meu. Não estudou? Tá aqui. Pega aqui, você vai passar. Mas porque você é um seguidor de Cristo, você não faz isso. Significa fazer os seus trabalhos como estudante de forma honesta. É você gastar o tempo que você precisa gastar estudando e não plagiar. E não buscar trabalho pronto na internet. E não buscar recursos mais fáceis, mas que não glorificam o Senhor. Que não glorificam o Senhor. Você está disposto a abrir mão de ganhos pessoais por causa de Cristo? Era exatamente o que esse chamado radical estava exigindo de Pedro. Você quer ser um seguidor de Cristo? Vai ter que deixar a maior pescaria da tua vida de lado para ser um seguidor de Cristo. Para ser um seguidor de Cristo. Então, irmãos, que eu e você estejamos dispostos, pela graça de Deus, a tomar essa mesma decisão. Se você ainda não se decidiu por Cristo, faça-o nessa noite. Cristo te chama. Cristo te chama. É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Lembre-se, esse texto nos mostra
que nós devemos ser intencionais como Cristo foi nas suas ações evangelísticas. Cristo tinha um objetivo, sabia onde ele queria chegar, e ele foi intencional. Segundo, que nós nos aproximemos de Deus com verdadeiro conhecimento de quem Ele é e de quem nós somos. Pedro primeiro se aproxima de Deus, mestre, patrão, chefe. Quando ele vê com quem ele estava falando, a atitude dele muda. Que nós não sejamos de coração duro, a ponto de Deus ter que fazer uma coisa extraordinária, como Ele fez com Pedro, para nós reconhecer quem Ele é. Não precisa vir um leão, ou abrir os céus, ou coisas extraordinárias para nós reconhecer quem Ele é. Terceiro, não acredite nas mentiras de Satanás, tá? Mas entenda que mesmo você sendo pecador, Cristo quer usar as tuas habilidades para a glória dEle. E por último, esteja disposto a abrir mão de ganhos pessoais pela causa de Cristo. Amém. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e diante desse relato, desse episódio que nós acabamos de ler, nós rogamos que o Senhor, da mesma forma, nos ajude, Senhor, nos ajude a sermos intencionais como o Senhor foi, nos ajude a reconhecer a tua grandeza da forma que ela deve ser reconhecida, nos ajude a não acreditar nas mentiras de Satanás, a entendermos que somente perto do Senhor é onde nós podemos ser santificados, e nos ajude, Senhor, a estar dispostos a abrir mão de ganhos pessoais pela tua causa, pelo teu reino, pelo testemunho que o Senhor nos concedeu o privilégio aqui na terra de te servir. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.